Quanto à aposentadoria, né, que você elencou, e se tivesse água aqui eu achava bom. Obrigado. A aposentadoria é o seguinte, para eu falar de aposentadoria eu tenho que rapidamente falar aqui, e eu estou preocupado com o tempo, não sei se você vai ter a moral para se estender. Meta bala. Isaías, para eu falar em aposentadoria aqui eu tenho que falar sobre a minha vida de trabalho. Eu comecei trabalhando aos 12 anos de idade. Algum de vocês aqui já começou trabalhando aos 12 anos de idade? Eu. O Chico Joia, tá aqui o Valdivino, quem mais? Eu também. Aqui o pastor, o pastor apóstolo Jander, né? O Johnson também, Tiago, tá aqui. Então são pessoas, o Chico Joia, então são pessoas, tá ali, o Nildo também. Então, olha ali, então eu só tô vendo gente de famílias aqui que vieram da humildade, né? Graças a Deus venceram na vida também. Então eu comecei fazendo, sabe o quê? Limpando peça de carro. Eu queria trabalhar aos 12 anos, porque queria ver a cor do dinheiro para comprar merenda ali na escola. Eu com 7 anos carregava pedra. Com 7 anos? Olha aí. Certo? Então nós aqui, nós temos o vida de trabalho. Nós temos vida de trabalho. Pergunte para ele o que é que ele fazia nessa idade aí. Até hoje o que é que ele faz, que eu não sei. 12 anos, limpando peça de carro, certo? Ali na praça do Duque de Caxias, né? Onde tinha uma oficina mecânica lá. Aos 14 anos, eu fui promovido, eu fui ser vendedor de seguro, já pensou? Menino com 14 anos vendendo seguro na rua, batendo porta em porta em Sobral. Aos 16 anos, eu estava vendendo livros, aí eu vendia em Sobral e na região todinha, com livro debaixo do braço, e ainda era livro evangélico, que aí bote dificuldade para vender isso. Bíblia era o livro mais fácil de vender, mas livro evangélico, meu irmão, vender naquela época, né? Então era difícil, com 16 anos, batendo nas portas, certo? Mas estudando e trabalhando. Aos 17 anos fui convidado para ser professor de inglês da escola do Monsenhor do Monsenhor Sabino. Ele tinha uma escola aqui de nome Escola dos Meus Filhos, certo? E eu fui ser professor de inglês lá, ao mesmo tempo fui professor lá em Frecheirinha, fui convidado para Frecheirinha e fui convidado para Forquilha, lá era o Monsenhor Sabino também, 1975, calcule aí de 1975 para cá, certo? Então eu comecei oficialmente a trabalhar com carteira assinada, registrada, tudo em 1975, eu não tinha nem completado 18 anos. Fui trabalhar como professor. Mas rapaz, com 17 anos tu já era professor? Sim, rapaz, eu vinha estudando, eu trabalhava e estudava. O dinheirinho que eu ganhava, eu pagava o anglo-americano, que é mais antigo aí, sabe quem sobrou antigamente, tinha o anglo-americano, que era dirigido pelo professor Peter Van Hol. Eu acho que muita gente se lembra, era um holandês, ignorante que sua molesta, mas inteligentíssimo e excelente professor. Excelente professor. Então eu estudava lá com ele, entre muitos amigos, e lá aos 17 anos entrando para ser professor, e fui professor a vida inteira. Passei 5 anos sendo professor, me formei, né? E logo que eu me formei, aos 23 anos, eu fui ser convidado para ser professor da UVA. Tinha uma seleção lá e eu me candidatei e fui selecionado para ser professor na UVA. 1981 eu comecei a ser professor na UVA. Passei 29 anos como professor, de manhã, de tarde e de noite. Agora deixa eu lhe dizer o que foi que aconteceu nesses 29 anos. Eu ensinava no ensino fundamental e médio, pelo Estado, certo? E ensinava na UVA, certo? Só que eu estava com 29 anos de carteira assinada, registrado, tudo bonitinho, quando eu extrapolei a minha saúde no trabalho. Como? Eu vou lhe dizer o que é que eu fazia. Eu trabalhava 100 horas por semana. Agora eu pergunto a esses aqui que agora vão perder para mim, porque eles empataram o negócio de 12 anos, agora eles vão perder para mim. Quantos de vocês aqui, quantos trabalharam 100 horas por semana? 100 horas por semana. Vou lhe dizer como eram as 100 horas. Primeiro, 20 horas na UVA. Segundo, 40 horas no Estado, como professor de manhã e de tarde no Estado, certo? 20 na UVA, 40 no Estado como professor e 40 como policial civil. Deu quanto aí? E dava para fazer tudo isso? Dava, porque na Polícia Civil eu jogava o meu horário toda a noite.
Então eu trabalhava fim de semana, sábado, domingo, fim de semana, domingo, feriado, e à noite para poder compensar. Então eu acho que eu passei aproximadamente uns 5 anos sem dormir. Tu já passou quantos dias sem dormir, Isaías? Hã? Não sei, acho que não perdi. 2 dias sem dormir já? Eu passei 5 anos sem dormir, porque à noite eu estava lá na Polícia Civil pastorando ladrão, que era que entrava, que não entrava. Depois eu passei para perícia lá dentro, mas de qualquer forma, qualquer momento você estava. Então eu fiz curso de perícia na Polícia Civil, estava lá e tinha uma chefia de perícia. Então isso aí é excesso de trabalho, e já estava com 29 anos de trabalho. Então a um determinado momento eu comecei a sentir dores na cabeça, tonturas, mal-estar, o mundo rodando comigo, e aí eu disse, rapaz, o que é que tá havendo? Fui falar com um colega na UVA, que era o professor Ednardo, que muita gente se lembra dele. Ele disse, cara, nós temos um amigo aqui, rapaz, que o cara trabalha com isso, vai lá te consultar. Fui lá e disse, rapaz, você tá trabalhando demais, não pode ser desse jeito não, você tá trabalhando aí por 20 pessoas. Eu digo, não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas não pode. Bote suas atribuições para outras pessoas, saia do emprego, você está se excedendo. Aí, nesse momento, bateu várias radiografias da cabeça e tal, sem ele saber o que é, e disse, de repente pode ser Alzheimer. Aí botou uma interrogação, aí pegou essa pecha de Alzheimer, que não tem nada a ver. De forma que eu passei 1 ano, eu tinha 29 anos de serviço, credenciado ali, mais 1 ano de licença, somando 29 anos com mais 1 ano de licença, dava para eu me aposentar, porque professor, todo mundo sabe que se aposenta com 30 anos. Então, 1 ano de licença, só que eu passei mais 1 ano acima dos 30 anos de licença, certo? Aí eu digo, eu vou voltar, eu tô melhor e tal, etc. Muito bem, estava voltando. Aí o que foi que aconteceu? Na UVA estava havendo uma eleição para reitor. Eu digo, eu vou me candidatar. Era professor, tinha qualificação para isso. Fui me candidatar. O professor Teodoro soube que eu ia me candidatar porque tinha campanha. Eu não sei hoje como é que funciona, faz muito tempo que eu saí da UFA. Tinha campanhas eleitorais lá dentro, botar uma banca aí, os candidatos, 4, 5, 6 candidatos, né? E então todo mundo ia defender suas teses lá dentro, e eu comecei a me sair muito bem. E era quando eu falava, né? O auditório inteiro, os estudantes aplaudiam, aquela alegria toda, porque eu era candidato a reitor na UVA. Aí o professor Teodoro manda uma secretária dele ir lá na minha casa pedir para eu retirar a minha aposentadoria. Pedir para eu retirar a minha candidatura. Quer dizer, o professor Teodoro pediu à secretária dele, que ele tinha 2, para ir lá em casa pedir, doutor Oscar. Ela chegou lá, doutor Oscar, que ele falou, mas diga, não é porque o professor Teodoro está pedindo para o senhor retirar a candidatura dele, que ele já está com outro candidato aí, e ele não queria pedir votação contra o senhor. Eu digo, não retiro não. Eu sou professor da UVA, eu tenho qualificação para me candidatar para reitor, eu vou me candidatar. Aí se passaram 15 dias, chegou o último dia de registro da candidatura. Eu fui lá me registrar. Quando eu cheguei lá, o jurídico, né, que era o doutor Manuel, não sei se já se aposentou, ele disse, olha, você tem que trazer um documento da secretaria dizendo que está plenamente em trabalho aqui na instituição. Aí eu fui lá na secretaria. Quando eu cheguei lá, foram atrás da minha ficha lá, sabe o que é que tinha escrito? Aposentado. Ele mandou publicar no Diário Oficial a minha aposentadoria. Você está entendendo? Então eu não me aposentei não. Foi o professor Teodoro que que me obrigou porque eu podia passar 30 anos, 31, 32, 40 anos trabalhando lá na UVA, inclusive porque eu era candidato a reitor. Então ele, temeroso de que eu ganhasse as eleições internas ali para a candidatura, ele pegou, sem que eu pedisse, ele contou o meu tempo, 30 anos, já estava passando mandou me aposentar. E aí foi surpresa para mim. Quando eu vi que estava aposentado, que documento é que eu ia levar lá para o jurídico para me candidatar como reitor? Botei debaixo do braço e vim embora, certo? Então foi isto que aconteceu. Em consequência, primeiro lugar, desta licença de 1 ano que eu tirei, fui me candidatar a reitor, mas
não queriam que eu me candidatasse, então o reitor Teodoro me fez esse benefício aí, me aposentando para eu não me candidatar para reitor. Então esta é que é a plena verdade. Quanto aí eu entrei na justiça posteriormente, né? Eu entrei na justiça porque lá tinha como se fosse um aposentado com algum problema de saúde, Alzheimer, qualquer coisa, e na verdade não foi isso. É tanto que eu quis me candidatar a reitor na UFO na época e deu aí este impedimento. Então alguém, eu vi ouvindo rádio de casa para cá, alguém, logicamente algum vagabundo que ligou para cá perguntando, pergunta o Oscar aí, como é que se aposenta cedo? Eu vou lhe dizer, vagabundo, trabalhando cedo. Começa a trabalhar cedo que você se aposenta cedo. Tem outra resposta? Me digam aí. Tem outra resposta? Não. Começa a trabalhar cedo que você se aposenta. Caso você faça como eu, se aposenta e continua trabalhando. Muitas pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Isso é normal. Você goza de plena saúde, quer que tu vai ficar em casa coçando o saco? De forma alguma. A pouco eu vou continuar trabalhando. Então foi o que aconteceu comigo. Ok? Então eu acho que a questão dessa aposentadoria, aí nós resolvemos. E se alguém não ficou satisfeito, vem aqui que a gente resolve no TABEF, né?